céu. Pegamos o trânsito, peço perdão dele já pelo horário. Não é do nosso costume chegar tarde na igreja, mas teve um engarrafamento, uma batida na luta, e por isso que nós chegamos tarde aqui na casa do Senhor. Estamos a convite da nossa irmã, Alzira, seu esposo do céu. Deus continue abençoando. Abra a Bíblia, por gentileza, no Evangelho que Deus escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Todos acharam? Diz a palavra assim do Senhor. E nesse mesmo dia, caminhavam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 600 estágios, cujo nome era Emaús, e ia conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocas entre vós? E por que estáis tristes? E um deles, chamado Cleopas, disse-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que nela aconteceram nestes dias? E ele respondeu: quais? E eles responderam: as quais disseram a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e o nosso príncipe os entregaram e condenaram de morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que viesse a remir Israel, mas agora sobre tudo isso, e já é o terceiro dia que deixe essas coisas acontecerem. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo. Voltaram dizendo também que tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não o viram. Ele disse: é nécio e tardo de coração para crer que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e estas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele estava escrito em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para longe. Eles, porém, os constrangeiros, disseram: fique conosco, porque já é tarde e já declina o dia. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomou o pão e abençoou e o partiu e distribuiu a eles. E então os olhos se abriram e reconheceram, e em seguida ele desapareceu diante deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as escrituras? Oh glória, também tomara sempre. Oh glória a Deus. Estamos diante de um texto muito maravilhoso diante da Bíblia Sagrada, porque neste mesmo dia, que dia é esse que a Bíblia narra? Agora nós começamos no versículo 13 do livro de Lucas, a partir do capítulo 24. Aqui é o primeiro dia da semana, a qual o Senhor disse que iria ressuscitar.
Aqui é o primeiro dia em que o sepulcro estava aberto e as mulheres, quando chegaram para poder banhar o corpo de Jesus com especiarias, viram que a pedra do sepulcro estava aberta. E o anjo estava em pé, sentado à pedra, e disse para as mulheres: não está aqui quem vocês procuram. Não está dentre os mortos aqueles que vocês vieram buscar, porque ele está vivo. O nosso Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como ele bem disse, como os profetas anunciaram. Só que o interessante dentro da palavra é que Jesus esteve na terra, andando, caminhando, profetizando, curando, libertando durante 3 anos. Escolheu 12 discípulos para ser mais achegado, mas uma multidão o acompanhava, uma multidão o seguia, uma multidão o ouvia, aprendia com Jesus. Jesus, durante 3 anos, ele ensinou tanto nas sinagogas, quanto nos montes, quanto na beira da praia. Nós vemos nos evangelhos Jesus sempre ensinando as sagradas escrituras. Pois bem, mas dentro do ensino de Jesus, ele também disse: olha, é necessário o Filho do Homem padecer, é necessário o Filho do Homem ser cuspido, ser escarnecido, ser zombado, assumir o lugar de condenado, de maldito, mas fique tranquilo, porque ao terceiro dia o Filho do Homem há de ressuscitar. Durante 3 anos Jesus ensinou, mas quando chegou na hora que o acontecido que ele profetizava, que ele falava, aconteceu, o que? Ele foi preso, foi açoitado e foi morto. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos dizendo: e agora? O nosso Jesus morreu. Será que acabou por aqui? Por quê? O momento em que nós passamos por aflição, muitas das vezes anula a promessa que ele nos fez. O ambiente que nós estamos vivendo, muitas das vezes, é desfavorável à promessa que ele liberou a nosso respeito. Vai acontecer, mas nós conseguimos olhar somente para a dificuldade. Os discípulos estão olhando, ele está no sepulcro. Aquele que disse, aquele que era, aquele que há de vir, ele está morto, e agora o que vai ser de nós? A Bíblia é bem clara em dizer que eles estavam numa casa com a porta fechada com medo. O medo anulou tudo o que Jesus disse para ele durante 3 anos de ministério. Porque eles olharam e estavam se vendo: o mestre não está mais aqui. E se o mestre não está mais aqui, o que vai ser de nós? O medo paralisou. O medo fez eles ficarem estagnados. Eles não se lembraram. O medo anulou da mente dele, de todos, que Jesus tinha dito, o que os profetas anunciaram, que ele tinha que padecer, que ele deu exemplo de Jonas, que Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, lá no centro da terra. Ele disse: é necessário que o homem, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre daquele peixe, é necessário que o Filho do Homem desça à morte. Jesus ensinou. Jesus disse: são apenas 3 dias.
Mas o medo fez com que eles paralisassem. Essas mulheres saem. Eu vejo essas mulheres muito guerreiras, porque enquanto alguém estava preso com medo dentro de casa, elas pegam especiarias para banhar o corpo de Jesus. Muita gente queria estar com Jesus por causa do pão e do peixe enquanto eles estavam vivos, mas essas mulheres querem adorar a Jesus mesmo que o corpo dela desse padecer. Mesmo que ele não liberasse nenhuma palavra, mesmo que ele não liberasse nenhuma cura, nem que ele liberasse uma palavra de multiplicação, mas elas saem de casa com especiarias. Elas saem de casa com a adoração para o Senhor. E quando elas chegam no lugar, a pedra está removida. Logo de primeira instância, elas acham roubar o corpo de Jesus. Logo de primeira instância, elas acham que furtaram, que roubaram o corpo de Jesus. Mas aí o anjo aparece e diz: ei, não está aqui. Ele ressuscitou. O que ele disse para vocês aconteceu. Ele ressuscitou. O nosso Jesus cumpriu. Elas correm, vai até onde estavam os discípulos e declara: ele não está mais no sepulcro. Ele não está mais no lugar dos mortos. Ele está vivo. Pedro e os outros saem correndo para ver. O interessante é que em João, quando Pedro vai entrar no sepulcro, Pedro vai ver a toalha dobrada, enrolada, distante dos panos que envolveram o corpo de Jesus. Porque na antiguidade, quando o convidado sentava à mesa e ele pegava o lenço e ele dobrava, o serviçal não podia tirar a mesa, não podia tocar na mesa. Mas se ele amassasse e jogasse em cima da mesa, estava dizendo: eu acabei a refeição, pode tirar. Só que quando Pedro entra no sepulcro, o lenço não está amassado, o lenço está dobrado. Ele estava anunciando para eles: ei, eu ainda não subi. Eu ainda não acabei com vocês. Eu ainda tenho alguns ensinamentos para vocês. E eles vão e voltam para o lugar onde eles estavam. O texto que nós lemos: dois daqueles que ouviram as mulheres testemunhando, Pedro testemunhando, os outros discípulos testemunhando que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Mas mesmo eles ouvindo que Jesus havia ressuscitado, eles escolheram sair do lugar e ir para outro lugar. Eles decidiram, eles ouviram a mesma palavra, só que eles escolheram ir para Emaús, se afastar do lugar que Jesus havia falado para não ir. Eles se retiram do ambiente mesmo ouvindo que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado, que ele havia. Mas mesmo assim eles decidem sair. Eles decidem ir para outra cidade, outra aldeia,
Só que Jesus é tão lindo, Jesus é tão amoroso, Jesus te ama tanto, Jesus me ama tanto, que mesmo lá naquele tempo antigo, que você andava por outros caminhos, Ele se apresentou para ti. Mesmo quando você trilhava um caminho que não era para trilhar, Ele se apresentou para você. Mas como Ele se apresentou, não sei. Talvez foi um boleto, talvez foi um convite, talvez foi um testemunho, talvez foi um louvor, mas de alguma forma Ele se manifestou. Ele se manifestou para esses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Jesus se apresenta e começa a conversar com eles. E eles ficam indignados, porque parece que Jesus não sabia o que estava acontecendo. Eles não reconheceram a Jesus. E quando Jesus começa a destrinchar a Bíblia, Jesus começa lá em Moisés, passa pelos profetas, passa pelos salmos, mas mesmo assim ainda eles não têm os olhos abertos, porque a tristeza invadiu o coração deles, a incredulidade entrou, e quando a incredulidade entra, pode o pastor profetizar, pode a irmã do círculo de oração profetizar, mas se a incredulidade entrar no teu coração, só Jesus faz ela quebrar. Porque a incredulidade, obrigado, cegou o entendimento daqueles dois discípulos. Porque quando Jesus pergunta, eles falam: você não está sabendo que Jesus foi crucificado, de como ele padeceu? Mas quem era esse Jesus? Ele era um grande profeta. Ele era um grande profeta que operava maravilha diante do povo, diante de Deus. Só que de contrapartida, esses dois discípulos têm Jesus apenas como profeta. Mas lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus interroga os 12 discípulos, ele diz: o que os homens por aí estão falando acerca do Filho do Homem? Jesus queria saber quem era ele para os discípulos. Os discípulos vão abrir a boca para falar. Uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é profeta, outros vão falar que é João Batista. Só que Pedro toma a palavra, cheio do Espírito Santo, e olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 16 de Mateus, Jesus pergunta: quem eu sou para vocês? Eu sou apenas um profeta, eu sou apenas aquele que providencia o recurso financeiro, eu sou apenas
mente deles, como todo grande profeta que nós vemos na Bíblia, eles morreram. Apenas Elias subiu aos céus. Jesus para eles era apenas um profeta. Livro de Números vai nos dizer, capítulo 23, verso 19: porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometendo, ele cumpre. Eu não sei qual é o processo que você está enfrentando nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, talvez querendo fazer o caminho de Emaús ao invés de ficar em Jerusalém. Talvez a tribulação, a angústia está tentando tirar a tua paz, tentando arrancar o teu sono, e você está achando melhor ir para Emaús, mas eu vim aqui como boca de Deus para liberar esta palavra. Não vá para Emaús, permaneça em Jerusalém. Permaneça no lugar que Deus falou para ficar. Não saia, porque ele disse: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ficar é um estado de tempo, não é permanente. Ele fala: ficai até que seja revertido. O texto que nós estamos, quando eles chegam em Emaús, quando eles se assentam na mesa com Jesus, sem reconhecer que era Jesus. Isso mexe com o meu coração, isso mexe com a minha alma, porque Santa Ceia do Senhor, quando nós se assentamos na mesa, e nós se assentamos na mesa, nós fazemos a leitura da Santa Ceia, é para lembrar do sacrifício de Jesus, é para dizer até que ele venha. Só que de contrapartida do texto que nós lemos, eles se assentam na mesa com Jesus, mas não sabem quem é Jesus. E quantos, meus irmãos, se assentam na mesa, mas não sabem quem é o anfitrião? Se assenta na mesa, toca no pão, toca no vinho, mas não faz ideia de quem é Jesus, de quem foi Jesus, de como ele padeceu e por que ele ressuscitou. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem na mesa da comunhão. E Jesus desaparece. Quando Jesus desaparece, a escolha de permanecer em Emaús ou ir para Jerusalém é deles. Na hora eles se levantam e correm para Jerusalém. E fala um para o outro: não queimava o nosso coração, não ardia o nosso coração como ele falava da palavra do Senhor, quando ele abria as Escrituras. Talvez
Talvez você está aqui hoje que ainda não reconheceu Jesus como o único, suficiente Salvador da tua alma, mas ao ouvir os hinos, a mensagem do Senhor, o teu coração queima, a tua alma grita, mas a escolha de voltar para Jerusalém é tua. Jesus não pegou na mão daqueles 2 discípulos e mandou voltar para Jerusalém. Jesus somente partiu o pão e desapareceu. A atitude de levantar e voltar foi deles. Eu costumo dizer lá na igreja, o caminho de volta é sempre mais difícil. Porque eu fico imaginando uma cena. Eles saíram e alguém dizendo, não sai não, rapaz. As nossas irmãs não disseram que ele não está lá. Eu vou sair. Eu vou chutar o balde. Coloca o balde um pouquinho mais longe do teu pé para você não chutar ele. Quando a adversidade bater na porta, quando a incredulidade bater na porta, quando o pecado bater na porta, coloca o balde um pouco mais longe, mas não junta o balde, porque brevemente ele voltará para buscar a sua igreja. E essa palavra é fiel. Pode passar o que for, esta palavra ainda continua sendo a mesma. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, igreja lavada e remida no seu sangue, igreja que acredita, que crê, que vive a palavra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. O texto vai dizer que a vida dele, para muita gente, será como um ladrão. Por que como um ladrão? Porque você não sabe o dia e nem a hora que o ladrão arde. Você não sabe a hora que o ladrão vai te roubar. Você não sabe a hora que o ladrão quer invadir a sua casa. Mas quando você vigia, quando você espera, não é surpresa. E é isso que a palavra de Deus está nos exortando. Aqueles que esperam no Senhor, o dia dele não será como um ladrão, vai ser dia de glória. Porque fora necessário que ele padecesse, fora necessário que ele pegasse a chave da morte. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que ele tem a chave da morte, a chave do inferno. Mateus capítulo 16 vai dizer que tem a chave dos céus. Apocalipse capítulo 3 vai dizer ele tem a chave de Davi. Ele padeceu, ele sofreu para ter autoridade no céu, na terra e embaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e que todo joelho se dobre diante da pessoa de Jesus. Então o dia está próximo. E a escolha é tua, a escolha é minha. De permanecer em Jerusalém ou de ir para Emaús. De acreditar que Ele está vivo ou apenas falar que Ele foi um grande profeta. A palavra de Deus vai nos
Eis que pus diante de vós dois caminhos, o da vida e o da morte. O interessante é que o texto fala: escolhe o da vida, para que viva. E hoje a oportunidade está aberta para você que deseja voltar para Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz, lugar de paz. Talvez você está enfrentando muita guerra, porque não está no ambiente de paz. E o Espírito Santo do Senhor te convida nesta noite, venha para o lugar de paz. Venha para o lugar de paz. Filipenses vai dizer que ele dá a paz não como o mundo a dá, porque a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus é aquela que em meio à guerra, em meio à crise, você consegue dormir tranquilo, você consegue descansar, você consegue colocar a cabeça no seu travesseiro e sem tomar remédio dormir tranquilo, porque a paz dele excede todo entendimento. Então o convite está aberto para você que deseja esse lugar de paz, esse lugar de tranquilidade. Salmos de número